sabe? Ele botou todo mundo pra perder em cima, o que tava atrás de mim ganhou, empatou comigo, eu perdi um tabu de milhares de anos sem perder pro Fluminense. Aí eu falei, bom, agora vai, né? Agora o quê? Arena Corinthians, negócio de Corinthians, né? Agora vai. Ai, pênalti, vambora. Ensina, Louco Abril. Flamengo venceu o Corinthians de virada e se isolou na liderança do Brasileirão. Aliás, que rodada pra você, hein, Vene Casagrande? A última rodada foi horrível, essa foi muito boa. Rodada apetitosa para o torcedor do Flamengo. A gente vai ver como foi esse jogo na volta. Aí vamos começar a falar sério aqui, que tem que ser, Rodolfo. É isso. O Flamengo começou tomando pressão do Corinthians. E logo no início, o Yuri Alberto leva perigo colocando essa bola na trave. Na sequência, Breno Bidon é derrubado por Léo Pereira e o árbitro marca pênalti. Yuri Alberto é quem chama a responsabilidade. Só que mandou de cavadinha e Rossi, sentado, pegou. O atacante de novo tem a chance de colocar o timão na frente e fica cara a cara com o goleiro do Flamengo, que salva o rubro-negro. Já a equipe de Felipe Luiz, em um primeiro tempo apagado, teve a primeira chance com a Arrascaeta chutando sem levar perigo. O Corinthians responde rápido e com Yuri Alberto desperdiçando outra oportunidade. Pelo Fla, Arrascaeta manda longe. Segundo tempo, depois de tanto tentar, ele conseguiu fazer o dele. Yuri Alberto sai na arrancada e manda no cantinho para abrir o placar. 1-0 Timão. Mas o gol fez o Flamengo despertar. E após boa jogada, é Arrascaeta quem estufa as redes para deixar tudo igual. Aí virou pressão do Flamengo. Primeiro com o Carrascal com essa bola que passa muito perto da trave. E depois com um bom passe de Bruno Henrique, mas o camisa 10 não chegou na bola. O Arrascaeta ainda mandou essa bola por cima. E o Corinthians veio com o ex-rubro-negro Vitinho quase marcando. Mas aí o gol foi de quem havia acabado de entrar. Luiz Araújo, que chuta de primeira com força para virar o jogo. Final, Flamengo 2, Corinthians 1, para o rubro-negro se isolar na liderança. O Corinthians é muito superior a nós em todas as fases do jogo. Essa frustração que gerava não poder recuperar a bola transmitia também a nossa posse era uma posse ruim, com erros técnicos, com erros individuais, por estar com a perna pesada, por ter esse desgaste, por ter essa frustração de correr para trás. E a partir do momento que a gente corrigiu, já os jogadores começaram a controlar melhor o jogo, começamos a ter mais controle, mais a bola, e fomos nos últimos 10, 15 minutos do primeiro tempo já muito melhor. Boa tarde pra você de casa, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Manda pros amigos, olha, SBT Sport Rio começou, vamos passar limpo a rodada do final de semana. Não tão feliz para alguns como o Botafogo e muito feliz para todos os outros do Rio de Janeiro, já que o Fluminense ganhou, o Vascão ganhou e o Flamengo também ganhou numa rodada perfeita pro Flamengo. Todo mundo que estava pertinho do Flamengo perdeu e o Flamengo ganhou. Vene Casagrande, eu vou falar aqui, para você fazer o comentário desse jogo ao lado do Pedrosa, eu vou falar aqui o que eu falava no ano passado e o povo, você tá passando pano pro Botafogo. Um time em pleno setembro, entrando em outubro, que tá brigando por Libertadores e por Brasileirão, nem sempre vai jogar bem, gente. Não tem nem perna, nem tem fôlego. Ainda mais a intensidade que tem. Mas tem que ser letal e efetivo. E foi isso que o Flamengo foi ontem, Vene Casagrande. Tá na conta do Felipe Luiz esse jogo, do Carrascal, de quem? Tá na conta do Felipe Luiz e assim, tal como em alguns jogos o Flamengo não vai jogar bem e vai vencer, sim, em outros jogos o Flamengo vai jogar bem e não vai vencer. Isso faz parte. Estamos falando de um campeonato que tem 38 rodadas. E a vitória do Flamengo ontem, embora para muita gente não foi uma vitória merecida, mas o que importa é bola na rede. No primeiro tempo a gente pôde ver um Flamengo irreconhecível. Mas eu nem vou entrar no debate do parte física, porque vários jogadores que começaram essa partida não foram titulares na quinta-feira. Então, assim, eu acho que o problema do Flamengo no primeiro tempo não foi a parte física, foi a parte tática, porque o Dorival Júnior, ele pegou o Felipe Luiz de surpresa quando ele recua o Ranieri como zagueiro. E aí a gente pôde ver o Carrascal, que foi uma grande novidade, e para mim, uma novidade assertiva do Felipe Luiz, e depois a gente vai falar sobre o Carrascal estava perdido na marcação. Ele não sabia em quem ele dava combate. Se era no Ranieri, que estava atuando como zagueiro pelo lado esquerdo, ou se era no lateral esquerdo do Corinthians.
Corinthians. Então, a todo momento, a gente podia ver o Arrascaeta, o Carrascal olhando para o Felipe Luiz, falando assim, o que eu faço? O que eu faço? Enquanto isso, o Corinthians tirava proveito em lançamentos com o Yuri Alberto, inclusive tirando proveito também da má fase do Léo Ortiz e também do Léo Pereira. Esses dois zagueiros, eles não estão vivendo os melhores momentos. E o Yuri Alberto, ele teve muitas oportunidades para poder balançar a rede. E não só no pênalti, que eu acho que assim, ele cometeu um erro absurdo na cavadinha, e depois a gente também pode falar sobre isso. Mas o Corinthians, ele teve muitas chances no primeiro tempo de matar o jogo. E quando você joga contra o Flamengo e você tem essas oportunidades e você não mata o jogo, não tem jeito. Uma hora isso pode voltar contra você. E no segundo tempo, o Felipe Luiz, através de substituições e obviamente orientando os jogadores, ele ajustou a parte de marcação do Flamengo, ajustou essa parte tática e com isso o Flamengo conseguiu ser melhor em campo. Tanto é que finalizou mais que o Corinthians no segundo tempo, conseguiu, tomou um gol aos 2 minutos, isso precisa ser dito, mas o time não se perdeu, ou seja, continuou focado na partida, conseguiu um empate com o Arrascaeta em um golaço, gol de craque mesmo, que é extremamente difícil. Quem já jogou um pouquinho de futebol sabe como é difícil fazer o gol que o Arrascaeta fez, conseguiu empate aos 9 minutos, e aí, através de um banco de reservas maravilhoso, o Felipe Luiz conseguiu melhorar ainda mais a equipe, colocando Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Alexandro. Então, assim, são jogadores que a gente está falando aqui que seriam titulares em vários outros clubes, mas começaram no banco de reservas, entraram no segundo tempo e mudaram a partida. Então, essa vitória do Flamengo é uma vitória de time que vai brigar sim pelo título do Campeonato Brasileiro, mas uma vitória que mostra que o Felipe Luiz é um baita treinador, porque ele percebeu onde ele errou, tentou ajustar ainda no primeiro tempo sem as substituições, no intervalo ele teve tempo para orientar os jogadores, orientou os jogadores, o time melhorou na parte tática e com isso conseguiu uma importante vitória de virada em cima do Corinthians, que é muito difícil vencer dentro da Arena Neoquímica, a gente sabe disso. Mas repito, quando você tem as oportunidades que o Corinthians teve no primeiro tempo e você não mata o jogo diante do Flamengo, não tem jeito. Você tem um alto risco de sofrer a derrota. E foi o que aconteceu com o Corinthians. Então, assim, foi uma vitória que eu boto sim na conta do Felipe Luiz. Ele mostrou novamente que entende muito de futebol. E quando a gente vê um time que está a passos largos tocando, quase tocando numa taça, chegando perto dela, pode tocar ou não, mas vai chegar perto, que é o que está acontecendo com o Flamengo. Ô, Lucas Pedrosa, essa letalidade, se você não for, eles serão. E foi o que aconteceu ontem. O primeiro tempo, e aí a gente traz aqui, não é só uma questão de intensidade, de cansaço, de tudo mais, como o Vene trouxe. É uma questão também que, além de tudo, do outro lado, tem um time. Claro. Que é o Corinthians, que joga em sua casa, ele é muito forte em sua casa. Apesar de estar fazendo uma péssima campanha em casa. Péssima campanha em casa, mas mesmo assim, tem o poder da sua torcida ali. Um elemento que é você chegar em algum momento do primeiro jogo em que você está tendo um pequeno controle, que foi o caso do Corinthians no primeiro tempo, e você ter um pênalti ao seu favor. Isso é muito incomum. E claro, se você não for letal, você vai morrer na caça, na selva, Pedrosa. O Flamengo não fica nas cordas. Ele é um time que raramente fica nas cordas. Os piores jogos do Flamengo, pra mim, em que ele ficou nas cordas, foi contra o Estudiantes, fora de casa, perfeito, e o primeiro tempo contra o Corinthians. E o que eu quero dizer com isso? É só pra mostrar como o Flamengo é um time consistente e como o Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo ontem. Porque o Corinthians ele colocou um time com Mateuzinho e Bidu nas pontas, para pressionar alto, porque são dois jogadores rápidos. Yuri Alberto pressiona, o Guinegão pressiona, Bidon, Maicon e Martínez no meio pressionam. Então eles fizeram o Flamengo, com uma questão física, ter dificuldades com a bola no pé. Com o esperto Dorival, exato, né? Um Flamengo que estava tendo também dificuldade técnica, tá? Isso não é só mérito do Corinthians, que tem muito mérito, mas o próprio Flamengo não jogou bem no primeiro tempo e perdeu completamente o controle da partida. O Flamengo ficou nas cordas no primeiro tempo e o Corinthians não soube aproveitar o momento em que o Flamengo estava nas cordas. Não só por conta do pênalti perdido e que traz um aspecto psicológico de, cara, pô, você tá de brincadeira cavar dessa forma. E eu tava num programa hoje com o Djalma e ele falou assim, o Djalma cavava muito em pênalti, né? Ele falou assim, o Yuri Alberto, ele não tomou a decisão errada. Ele errou o gesto técnico. Porque o Rossi, ele tava caído. Quando ele chuta o chão, como o Vene trouxe, vamos botar na tela? E ele cava de forma errada, olha a força que a bola vai. Gente, pra você que não viu, olha o que aconteceu. Um pênalti, tava 0-0 ainda no primeiro tempo e o Yuri Alberto fez isso aí, uma cavadinha errada, né? A bola, ela ia bater no chão antes de entrar.
Ou seja, errado, ele errou a cavadinha, ele não errou a escolha da batida. E é até legal a gente trazer isso, porque é uma coisa muito interessante. Cara, não dá pra ficar crucificando o atleta que ele bateu sério ou que ele não bateu. Ele cometeu um erro, que poderia ter sido um erro batendo forte, ou poderia ter sido um erro na cavadinha. Ali ele cometeu um erro técnico. E o próprio Yuri Alberto, no primeiro tempo, perde um monte de chance, porque ele fica abalado psicologicamente. Aí no segundo tempo, meu amigo, a gente tá falando aqui de um time que tem não só um grande treinador, mas um grande elenco. O elenco do Flamengo propõe esse tipo de oportunidade para você. Se você não matar jogo contra o Flamengo, vai entrar no segundo tempo o Jorginho, vai entrar o Luiz Araújo, vai entrar o Danilo, vão entrar jogadores que são capazes de mudar uma partida no curso dela. E aí o Arrascaeta, que sempre aparece em jogo grande, mais uma vez chegando ao seu 19º gol na temporada aí, temporada mais artilheira dele, aparece para ser o craque, para ser o cara que destrava o jogo. Porque aquela bola ali, gente, parece que é fácil, mas não é. Ele tem 3 jogadores rodeando ele dentro da área, ele domina com uma perna e bate com a outra numa fração de segundos. E por isso que ele é o melhor jogador da América do Sul hoje em dia. Então o Flamengo, a partir daquele gol ali, tava claro para mim. Eu não sou Flamengo, mas eu conheço um pouquinho. Quando o Flamengo faz um gol de empate, meu amigo, era Deus nos acuda pro Corinthians. E o que aconteceu foi exatamente isso. Numa jogadaça do Carrascal, que a gente até comentou aqui no programa, no programa passado, né? O seguinte, o Carrascal tem que ter mais minutos. Esse cara é muito bom de bola. Tecnicamente ele já tinha entrado bem contra o Estudiantes e ontem pra mim ele foi o melhor do jogo. Melhor em campo. Melhor em campo. Jogou demais. Você falou muito dele no jogo do Estudiantes. Jogou demais. E jogou numa posição que ele não tem costume, que é como meia direita. E mesmo assim a qualidade técnica dele é muito exacerbada. E o Luiz Araújo também naquele tapa ali, é um tapa de muita qualidade. Então assim, cara, o Flamengo ontem ele confirmou mais uma vez que ele tem o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil e ele tem um treinador que talvez não seja o melhor no momento, mas ele é um dos melhores sem dúvida alguma. E aí eu te pergunto, vale a pena ou não vale a pena você ter um elenco milionário? Claro que vale. Porque se tivesse do jeito ontem. Vale a pena. Desde que tenha um treinador que sabe utilizar esse elenco milionário. Mas esse que é o ponto, né, E o Vini? Felipe Luiz sabe. Se ele o Flamengo... sabe e muito. Sabe por que ele sabe? Porque o Carrascal, pra mim, é um baita exemplo pra esse debate aqui. Porque o Carrascal, ele veio pra ser o reserva imediato do Arrascaeta. Mas o que o Felipe Luiz entendeu no dia a dia? Ele entendeu que o Carrascal ele pode fazer aquilo que o Gerson fazia. Sim. Tanto é que foi o que ele fez ontem. Ele começou, teoricamente, como ponta direita, mas vindo muito para o meio. Colocou 4 meias. Exatamente. Fala, nação rubro-negra. Aqui é o Flamengo trazendo notícias quentes do mercado da bola. E o assunto da vez envolve o atacante Luiz Henrique, jogador do Zenit da Rússia que já teve passagem marcante pelo Botafogo antes de seguir para o futebol europeu. Segundo informações do jornalista Mauro Mendes, o Flamengo está de olho no atleta para a temporada de 2026, mostrando que a diretoria segue planejando o futuro com atenção e reforçando a ideia de manter o elenco cada vez mais competitivo em todas as competições. Luiz Henrique é jovem, veloz, habilidoso e tem muita qualidade no 1 contra 1. Características que combinam com o estilo ofensivo do Mengão e que podem agregar ainda mais força ao ataque rubro-negro. Além disso, é um jogador com potencial de valorização, tanto esportiva quanto de mercado, o que torna seu nome ainda mais interessante para o clube. A torcida brasileira conhece o atleta e sabe que ele tem condições de brilhar vestindo o manto sagrado. E o fato do Flamengo já estar atento ao mercado com tanta antecedência mostra que a intenção é não apenas viver o presente, mas também se consolidar a longo prazo como uma potência no cenário nacional e internacional. Caso a negociação avance, o time teria mais opções para variar taticamente, aumentaria a disputa por posições, e, consequentemente, elevaria o nível do elenco, algo essencial para manter a sede de conquistas. Como sempre acontece no Mengão, as opiniões da torcida se dividem. Muitos acreditam que seria um reforço de peso, outros preferem esperar para avaliar melhor sua evolução na Europa antes de qualquer decisão definitiva. Mas o fato é que ter Luiz Henrique ligado ao Flamengo já aquece o debate e mostra que o clube pensa grande. Agora a pergunta é: e você, torcedor, gostaria de ver Luiz Henrique vestindo o manto em 2026? Seria o nome certo para ajudar o Mengão a seguir empilhando o título? Deixe sua opinião, porque aqui a voz da nação é sempre prioridade.